Olá, estamos iniciando mais um Vida Consciência, esse programa que visa justamente a democratização das nossas pesquisas, a gente tentar levar um pouco de informação científica para você que acompanha a TV Univates e também as redes sociais da instituição Univates. Hoje, em mais um episódio, eu vou estar conversando com dois professores aqui da casa e justamente sobre uma temática que tem relação com a área da arquitetura, da sustentabilidade. A gente vai estar falando sobre o desenvolvimento de materiais para aplicação com isolamento térmico em edificações. Uma pesquisa que foi desenvolvida pelo professor Rodrigo Spinelli, que já participa conosco aqui. A gente já chama ele para estar junto nessa plataforma. E aí, Rodrigo, tudo certo? Seja bem-vindo ao Vida Consciência. Principalmente relacionado às questões de técnicas construtivas em relação à ventilação natural, tá? E aí, no momento de fazer a seleção para o doutorado, que também foi junto do próprio PPG-AD, se viu essa oportunidade, né, de se pesquisar o desenvolvimento de materiais alternativos, né, mas passíveis de serem utilizados na construção civil, né? Então, e aí é o que o próprio título da pesquisa que tu já trouxe, a questão relacionada diretamente ao isolamento térmico, né? E é uma questão bem importante, assim, porque a construção civil em si, ela tem um percentual de utilização de recursos não renováveis hoje muito grande, né? Que beira quase 50% desses recursos não renováveis. E aí a gente pega a extração mineral, né, a própria extração de petróleo, muitos elementos plásticos desenvolvidos a partir do petróleo, elementos de isolamento térmico hoje, como o isopor, EPS, né, XPS, né, poliuretano expandido. Então, são materiais pouco recicláveis, digamos assim, e que tem também uma agressão muito forte ao próprio meio ambiente, né? Então, a ideia da pesquisa, e é pesquisa sendo desenvolvida por grandes nomes no mundo inteiro, né? Autores italianos, por exemplo, que fazem pesquisa muito aprofundada, não só aí para a questão do próprio isolamento térmico, mas também para as questões de acústica arquitetônica também, né? Esses materiais alternativos, e muitos deles à base de elementos vegetais, né? Aí elementos renováveis, no caso. Quando a gente está falando da tua pesquisa, tu mesmo comentou, né? Eu acabei não citando no início do programa, e daí tu traz a informação que ela foi desenvolvida através do Programa em Ambiente e Desenvolvimento aqui da instituição, o PPG-AD. Dentro do programa, tu teve a participação aí dos professores que foram teus orientadores e de outros professores que fizeram parte do escopo, que fazem parte justamente dos nossos docentes do programa. Por isso que a gente chama aqui o professor André Asper. Aliás, ô Rodrigo, já vou te comentar, o André, a gente tem que cuidar porque ele tá ficando muito famoso, cara. Ele tá já o segundo Vida Consciência. Nessa segunda temporada, o homem acabou de aparecer, já estava ele e o Bergamota no outro programa, e agora ele já voltou. Mas seja bem-vindo, André, que bacana que tu está aqui conosco. Oi, Marcos. Oi, Rodrigo. Pois é, o cachê do Bergamota está um pouquinho mais alto, então não sei se ele vai aparecer hoje. Vamos esperar. Para explicar, né, quem é o Bergamota, André? O Bergamota é meu gato, 17 anos de pura malandragem. E volta e meia, meus alunos já conhecem ele também, ele acaba aparecendo aí nos vídeos tanto das aulas virtualizadas, síncronas, quanto no Vida Consciência, né? Então, mas o cachê dele é um pouquinho mais complicado de ajustar, né? Ô, Rodrigo, o Bergamota já está mais famoso que o Garfield aqui na Univates. Mas vamos seguir. André, olha só, explica para nós aí como é que se dá também toda essa questão das disciplinas e das cadeiras, né, que são desenvolvidas no PPG-AD. O próprio Rodrigo me comentava conosco antes da gente iniciar a gravação, que muito do que tu lecionava, né, no espaço formal, na sala de aula, é o que ele também busca aplicar na sua pesquisa. Como é que funciona toda essa interação das disciplinas com uma pesquisa, por exemplo, como a do Rodrigo? Então, Marcos, a nossa proposta no programa, né, de ambiente e desenvolvimento, só para assim, ter uma ideia geral, né, os programas de pós-graduação eles são estruturados de forma a terem
áreas de concentração, né, ou seja, os pontos, né, mais abrangentes de discussão dos programas de pós-graduação, e essas áreas elas estão subdivididas, de novo, em linhas de pesquisa. No caso do PPGAD, né, ele tem uma área de concentração, que é espaço, ambiente e sociedade, ou seja, envolve diferentes esferas aí da discussão ambiental, né? E as 3 linhas de pesquisa dessa área de concentração são a ecologia, que se preocupa com questões básicas dos ambientes, né? A caracterização, a evolução dos ambientes, o espaço e problemas socioambientais, que se preocupa bastante com a questão social, né? Interligada à busca do desenvolvimento mais sustentável, né? E a tecnologia em ambiente, ou seja, aquela que tenta focar em soluções, né, para os problemas, né, e os potenciais ganchos aí que se encontra na sustentabilidade, ou que são necessários para a sustentabilidade. E o Rodrigo justamente desenvolveu ao longo da sua formação, né, o projeto vinculado à tecnologia e ambiente, né, justamente tentando buscar formas alternativas de resolver um problema que é muito importante, e ele vai poder falar melhor sobre isso, né, aqui na nossa região e também no país, que é a eficiência térmica das nossas construções, né? Infelizmente, a gente tem uma capacidade pouco eficiente e muito baixa de reter tanto o frio, né, quando lá fora está calor, né, o frio dentro de casa, quanto o calor, quando lá fora está frio, dentro das casas. Então, geralmente, e agora, né, aqui no Rio Grande do Sul se percebe isso mais, a temperatura externa é muito parecida com a temperatura interna. E a busca de materiais que são alternativos e que efetivamente também são mais baratos em alguns casos, e que não consomem tantos recursos naturais para tentar resolver esse problema, é justamente o que a gente busca com o programa, né? E aí o Rodrigo conseguiu abordar isso de uma forma excelente, assim, e conseguiu mostrar para o programa e para a sociedade, né, para a ciência, que é possível buscar esse tipo de alternativa, não é, Rodrigo? Quando, Rodrigo, o André traz essa questão de justamente a questão da eficiência, né, das nossas construções voltadas para as questões térmicas, e ele comentando agora do inverno, logo eu fiquei imaginando, né, nesse período e contextualizando, Rio Grande do Sul muito frio, bom, tá gelado dentro da minha casa, sou obrigado a usar um ar-condicionado no quente, a usar uma estufa a óleo, né, na energia elétrica ali, ou se não uma lareira. Eu sempre busco maneiras de compensar essa falta dessa falta térmica que tem a minha construção. Essas questões todas tu aponta ao longo da tua pesquisa, e como é que foi desenvolver essa pesquisa nessa situação? Sim, sim, sim. Nós temos uma questão importante que é verão ganho de calor e inverno perda de calor, né? E nesse sentido, como trouxe o André, a questão que ele falou da importância desse isolamento, da escolha das materialidades, né? É necessariamente tentar manter esta questão da própria temperatura de conforto, que é o que a gente chama, dentro dos ambientes, né? Quando a gente fala de inverno, nós estamos falando de aproximadamente 17 graus. Quando a gente fala de verão, nós estamos falando em torno de 24 graus, né? Mas tu trouxe uma informação que é importante, Marcos, também, porque a gente, e eu não estou dizendo assim, usar ar-condicionado é errado, usar um calefator ou uma resistência para fazer o aquecimento é errado. Não é errado, é certo, porque nós não vamos deixar de usar, né? Mas a grande questão é, a partir do momento que a gente faz as aplicações desses materiais adequados, nós ajustamos o uso desses materiais, desses equipamentos, nós reduzimos a quantidade de tempo de utilização desses equipamentos, né? E a partir daí, então, a gente entra no que a gente chama do ciclo da eficiência energética. E isso é o ponto importante,
né? Então, as edificações, quando a gente para pensar, e elas acabam tendo um consumo energético muito grande, né? Hoje, no mundo, edificações são responsáveis por mais ou menos 70% do consumo de toda a energia no planeta, por exemplo, né? Isso é muita coisa. Então, as edificações realmente são ineficientes, né? Quando a gente fala, Rodrigo, só para eu entender, quando a gente fala de edificações, não necessariamente edificações residenciais, mas de uma maneira geral. Tira as industriais fora, né? A gente foca Ok. mais nas residenciais, comércio e serviço, né? Mas E comércio aí, e serviço, não só as casas, né? Mas também o não comércio só e as serviço. casas, Uhum. E aí, comércio e serviço é pior ainda também, porque é o dia todo o ar-condicionado Uhum. ligado, né? E tudo mais. E aí, estratégias mais vernaculares, digamos assim, como a gente diz em arquitetura, né? Que são estratégias que não dependem de tecnologia, foram deixadas escanteadas, né? Então, esses dias eu falei com o pessoal do Correio do Povo sobre a questão da ventilação natural, né? E nós estamos num momento importante por causa da própria pandemia em relação às questões de ventilação natural. Então, nós deixamos de usar mais alternativas de tipos de janelas para colocar apenas janelas de correr, por exemplo, né? Então, a gente perde possibilidades naturais de utilização de técnicas tão básicas hoje, né? E que nos dá um retorno. O que é esse retorno? Eficiência na energia, né? Obviamente, a construção civil tem esses dois lados da moeda. Ou ela consome muito energia e acaba consumindo muito recurso natural não renovável também. Então, a nossa margem de poluição hoje ela é extremamente grande se a gente vai por esse viés, porque nós estamos gerando impacto de todos os lados, né? Ou a gente começa a pensar essas alternativas de materiais construtivos alternativos, mas não alternativos naquele sentido de fazer uma reciclagem equivocada, por exemplo, que nem utilização de garrafa PET, por exemplo, na construção civil, né? Utilização de pneu moído, sabe? Esse tipo de coisa não é uma alternativa, eu não vejo como uma alternativa, eu vejo como um equívoco, por exemplo, né? Então, materiais alternativos, aquela questão de tu ter um material renovável com uma possibilidade de aplicação real, realmente, né? Então, nós utilizamos palha de milho, palha de soja, casca de árvore pinos para fazer placas de isolamento térmico, substituindo EPS, substituindo lã de vidro, lã de rocha, né, que são equipamentos que, para serem produzidos, precisam de matéria-prima que foi extraída de algum lugar, né? E demandam muita energia elétrica para serem produzidos também. Então, Mas aí eu tenho uma pergunta que eu gostaria de trazer tanto o André como o Rodrigo para essa discussão. As cidades, as estruturas, a questão mercadológica, as construções, né? A questão da construção civil, das engenharias, a gente já está preparado ou discutindo isso para conseguir se ter essa eficácia energética com esses materiais alternativos? Qual é a opinião de vocês? Isso já existe? Até se a gente pegar uma questão mais micro, né, começar a pensar para a nossa região também, esse tipo de coisa já começa a ser efetivada ou ainda não? Eu vou tentar responder antes, aí, porque o especialista nisso é o Rodrigo, não sou eu, né? Mas tentando resgatar também o que o Rodrigo comentou em relação a soluções mais básicas, às vezes, né? Para essa sustentabilidade, né? E para a eficiência energética, etc. Porque às vezes a gente pensa, não, eu preciso de uma solução aqui mirabolante, né? Mas às vezes tem coisas que são realmente repensar o básico, né? E no caso específico do trabalho do Rodrigo, ele utilizou, veja só, materiais orgânicos, né? E conseguiu, a partir daí, construir uma proposta de substitutivos, né, para o que é um recurso fóssil, né, por exemplo, que é o petróleo. E isso também, isso não significa, né, que problemas complexos, às vezes, quer dizer, problemas complexos, às vezes, têm respostas simples, né, e básicas, mas outras vezes isso não é possível.
E uma coisa aí é bem empírico isso, né? Ainda falando da questão térmica, né? De eficiência térmica, minha avó, minha mãe, elas faziam assim no inverno, né? Elas não deixavam o fogão a lenha apagar o fogo do fogão a lenha, porque era mais fácil manter a casa quente do que cada vez esfriar a casa e ter que esquentar de novo. Então, o consumo de energia, diziam elas, era de madeira, era muito maior, né? Então, esse tipo de soluções que estão no básico, né? No momento da construção, por exemplo, como é o caso do que trabalha o Rodrigo, são fundamentais para responder, né? E solucionar problemas que depois vão ser bastante complexos de resolver, né? Então, numa casa já instalada, e aí depois vou deixar logo o Rodrigo falar, né? Mas numa casa já instalada, substituir todas as janelas por janelas vedadas, né? E com eficiência, ou colocar uma vedação nas paredes, é muito mais complicado do que fazer isso no momento que está construindo, né? E o que aí tentando responder também a tua pergunta, né? Eu vejo uma inclinação, né, uma vontade das pessoas a utilizarem esse tipo de solução. Só que, pelo que eu consigo observar, ele ainda é muito caro, né? Ele é muito dispendioso na hora de fazer as obras e construir. E por isso que também as iniciativas como o do Rodrigo são fundamentais para poderem, porque se eu uso uma matéria-prima mais barata, né? Palha de milho, né? Etc., eu baixo o custo desse tipo de produto, né? E essa busca do Rodrigo, penso eu, que vai ajudar a solucionar essa questão que tu tá fazendo, né, Marcos? Que é fazer com que efetivamente se utilize formas mais eficientes do ponto de vista energético. É isso aí. Respondendo a tua pergunta também, né, o André, bem isso que o André comentou também, respondendo a tua pergunta, nós temos hoje normas de eficiência das edificações e temos normas de comportamento térmico também, né, a NBR 15220 e a NBR 15575, são duas normas bem importantes. Existem hoje selos também de eficiência energética, até o Procel edifica, que são selos ligados diretamente às questões de governo, né? Mas a aplicação ainda é realmente assim muito tímida, né? E vamos pegar para nós aqui na nossa região, tem uma questão cultural ainda muito forte, muito intensa em relação à questão. O pessoal acredita muito, por exemplo, tijolo furado é melhor do que o tijolo maciço, mas o pessoal acredita que o tijolo furado vai deixar a edificação mais fraca, menos resistente, o que não é verdade, porque também existem normas para tu deixar o bloco cerâmico atendendo a um determinado padrão, né? Mas o bloco cerâmico maciço, ele não atende às questões de eficiência energética, por exemplo, tá? Então, existe ainda essas questões culturais, né? E uma questão de legislação que ainda precisa ser bem aprofundada, né? A gente pega países da Europa, por exemplo, existem termos de convênio da própria União Europeia que coloca que as edificações lá têm que ter o balanço energético zero, né? Elas precisam gerar a mesma quantidade de energia que elas consomem. Então, como é que tu faz isso, né? Tu trabalha com isolamento térmico, com equipamentos de resfriamento e aquecimento mais calibrados, projetados de forma mais eficiente. Tu coloca elementos de geração de energia própria, painel solar, placa solar, elementos eólicos, por exemplo. Então, nós temos um caminho ainda para percorrer muito grande ainda, muito grande, realmente. Rodrigo Spinelli, professores aí, André, Rodrigo, obrigado pela participação no Vida Consciência. Nosso tempo passa voando, né? E que bacana, na verdade, esse assunto a gente ia conversar aqui, tenho certeza que uma manhã, uma tarde, uma noite inteira sobre essa temática, porque, obviamente, a ciência está aplicada no nosso dia a dia, né? Está impactando na vida da comunidade e é um assunto super relevante. Agradeço demais aí, Rodrigo, André, pela presença no Vida Consciência e outros convites virão, tá certo? Obrigado, eu que agradeço. Fico à disposição. Certo, Marcos? Então, a gente está aí.
fazendo ciência.